assunto que eu creio que está no centro do coração de Deus, porque foi através disso que nós recebemos a bênção do Senhor para estarmos aqui nessa noite, né? E no livro de João, capítulo 3, louvado seja o Senhor. A palavra de Deus fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa porção da palavra está no livro de João, glória a Deus, capítulo 3, louvado seja o Senhor. Me fugiu da mente aqui a porção da palavra que diz, capítulo 3, verso... Pode me ajudar, pastora Nara? O quê? Qual que é o texto? Porque Deus amou o mundo de tal maneira... 16. Certo. De João. Estou tentando enxergar aqui, não estou conseguindo ver nada aqui. Amém. Por gentileza. Eu creio que a igreja vai ser muito abençoada essa noite. Você crê? Amém. Amém. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu quero falar sobre esse conceito do amor, mas primeiramente trazendo à nossa mente isso que Deus fez por nós, dando o que Ele tinha de mais precioso, que era o seu Filho Jesus, para que a gente crendo, né, a gente pudesse ter a bênção de ser salvo. E isso foi amor. E nós, muitas vezes, falamos a respeito do amor, mas há muitos tipos de amor. Há muitos tipos. E esse amor de Deus, ele é um amor que ele só Deus pode fazer isso. Porque amar o mundo é delicado. E a palavra de Deus, ela fala, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E eu quero, nessa noite, falar com a amada igreja sobre esse amor de amar o mundo.
Porque é delicado isso, porque aqui a gente lê como se esse tipo de amor, ele fosse algo que o homem pudesse fazer. E o homem não consegue fazer. E você vai entender aonde que eu quero chegar. A palavra de Deus, ela fala no livro de 1 Coríntios, capítulo de número 13. Vamos ver primeiro o versículo de número 13. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. E estes três, mas o maior destes, ou seja, analisa o conceito da fé, da esperança, do amor, o maior destes é o amor. Agora, que tipo de amor é esse? Nós sabemos que o amor de Deus, a palavra de Deus fala sobre o amor ágape, né? É o amor da comunhão, é o amor dos irmãos todos juntos e vivendo bem. E isso é algo muito forte, porque esse amor ágape, ele é algo assim que ele é um conceito que a igreja precisa ter, que é maior do que aquele amor que a gente tem em família. Quando a gente, na nossa família, no nosso núcleo, naquela bolinha, eu amo a minha esposa, eu amo os meus filhos, eu amo todos eles, ou seja, eu tenho prazer em estar com eles, protegê-los, mas quando a gente traz esse amor para dentro da igreja, esse é um amor que a gente vai ter que analisar ele um pouco mais, porque o amor ágape, o amor de Deus, é o amor da comunhão, é o amor que a gente precisaria como igreja ter uns pelos outros. Você está me entendendo o que eu quero dizer? E, no entanto, quando eu trago para esse contexto, aí é necessário que a gente pense bastante a respeito disso. Porque quando eu amo alguém, eu chego ao ponto de morrer por ele. Olha que coisa, Deus ele me amou tanto, que ele pegou o que ele tinha de mais precioso e deu para que pudesse morrer lá na cruz, sabendo que ele sabia que era eu que deveria ter morrido naquela cruz. E hoje eu tenho esse entendimento. E quando eu analiso isso, eu começo a ver Deus me ama tanto, ao ponto de pegar o que ele tem de mais precioso e dar por mim, deu a vida por mim. E a gente muitas vezes, analisando isso, a gente pega isso para dentro daquela bolha que eu falei que é a família. E você, quando analisa a respeito de um filho, analisa a respeito do teu marido, o marido analisando a esposa, você morre até por eles. Agora eu quero perguntar, e quando nós trazemos para esse contexto igreja, que é o mesmo tipo de amor deveria estar sendo vivido. E aí então, a gente vê, por exemplo, acontecendo algumas coisas que aí é necessário a gente analisar um pouco mais
Porque muitas vezes a gente vai ver que não é bem assim. Que nós não estamos vivendo esse amor ágape dentro da igreja. Nós estamos vendo muitas vezes irmãos sumirem na nossa presença e nós nem perguntamos para onde é que eles foram. O amor é algo que quando você sente pela outra pessoa, você sente falta dela. E aí você começa a trazer isso para o contexto da igreja, traz na tua memória um ano atrás, e desse ano atrás para cá, vai vendo, né? E vai vendo se você tem falta de alguém. Você está me entendendo? Sim. Amém? Muitas vezes, o irmão sai do convívio, do contexto da igreja, e ele sai e vai embora e vai para outro lugar, e ele nem vem falar com você. Olha, eu estou saindo. Olha, eu estou saindo por causa disso, daquilo, mesmo que seja até um aspecto negativo. Não importa o que seja, ele vai, por amor que ele tem a você, ele vai dizer para você, olha, eu estou saindo por causa disso, por causa daquilo. Porque senão, a tua presença, o convívio que eu tenho com você, é muito importante para mim. Você concorda que isso tudo é para que a gente possa fazer uma reflexão? Né? Então, quando nós começamos a analisar esse amor de Deus, nós sempre vamos ouvir, não, porque o amor de Deus é um amor ágape, mas é o mesmo amor que os irmãos precisam ter uns pelos outros, é o mesmo amor que a gente, quando vai fazer a festinha no final do ano, a gente precisa ter uns pelos outros, porque vamos lá, estar ali compartilhando a mesa, tomando uma Coca-Cola junto, comendo arroz e feijão junto, mas está tudo bem. E no momento que o irmão está passando um perrengue qualquer, o irmão de repente levantou acampamento, como eu estou falando, e daí? E ele sentia esse mesmo amor por você, ao ponto de dele voltar, né? É o que eu estou falando. Quer dizer, a pessoa... Olha como é interessante a gente analisar isso. Porque a igreja pode estar deixando de fazer alguma coisa que é o correto. E nós que ficamos, não é assim? Nós que ficamos, precisamos analisar, até para vivermos bem, e entendermos esse conceito. O Beni está lá no hospital. Até que ponto o nosso amor pelo Beni, estou tirando agora do contexto família, porque família é um negócio diferente, é uma bolha diferente, mas... os que estão fora da família, aquela família de sangue, aquela família que está ali comendo a macarronada todo final de semana, está lá no hospital. Quando é que eu vou visitar o Beni? Muitas vezes o irmãozinho, a irmãzinha, está junto da gente, e de repente Deus recolhe. Sábado da manhã. Aí, chegou o dia do enterro, a impressão que daria, já que há esse amor ágape, né? Essa coisa toda, estaria pelo menos a igreja toda lá no enterro da pessoa, não é? Mas nem todo mundo vai. Mas será que é assim? Normalmente o pastor está.
O pastor ele está nos aniversários, o pastor ele está no casamento, o pastor ele está na apresentação das crianças, o pastor ele está nas festas e também está para ministrar uma palavra no momento que a batata suba. É assim que funciona. Então eu creio que, em primeiro lugar, nesse contexto desta palavra, o que eu estaria falando é que a amada igreja, isso que eu estou falando, minhas queridas irmãs, meus queridos irmãos, vocês, por favor, pelo amor que vocês têm a mim, me entendam o que eu estou falando. Eu estou pedindo, né? Eu estou pedindo que a gente faça um esforcinho para amar mais. Não amarmos só de palavra, mas amarmos também de atitudes. Isso vai ser muito bom, porque isso, de fato, acontecendo, nós vamos sentir o amor de Deus inundando a igreja de uma forma muito poderosa, porque verdadeiramente nós vamos entender que o Evangelho de Jesus Cristo é isso. Nós, analisando essa palavra, nós vamos ver, olha, depois que acabou a fé, a esperança, olha, quando a gente começa a analisar esses três aqui, o maior é o amor. Só que quando a gente pega esse capítulo de número 13, verso de número 1, por favor. Olha só. Ainda que eu falasse a língua dos homens, dos anjos, e não tivesse amor, estou falando de amor, hein? Certo? Eu seria como um sino aí, que fica tocando aí. Verso de número 2. E ainda que eu tivesse o dom de profecia, porque muita gente gostaria de ser profeta, e conhecesse todos os mistérios, tanta gente gostaria de, ou que Deus me revelasse para estar falando para um para outro, todo conhecimento, palavra de conhecimento, ainda que eu tivesse toda a fé, olha só que coisa, toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, olha que poder, hein? Mas não tivesse amor, vamos só dar uma. Vamos ver o que nós vamos fazer. Se eu venho na igreja por causa de festa, hoje é dia normal. A mulher está descansando. Você queria mais daquela menina? Sem bagunça? Vocês vão para a escolinha, eu levo vocês lá. Você vai? Preciso que você não está pagando tudo, vamos? Amém. 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 Ainda que eu tivesse toda a festa do mundo, com todos os bolos, biscoitos e pipocas, Eles queriam festa, não quis ficar. se eu não tivesse amor, nada disso seria. Amém? Amém. Verso de número 3. Ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado, não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Vocês estão entendendo? Verso 4. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece.
não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal. Eita, nós, hein? Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo conhecimento, desaparecerá. Porque em partes conhecemos, em partes profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. E quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho. Essa que é a grande verdade. Nós estamos vendo como por espelho. Por isso que na quarta-feira, quando a gente está estudando o livro de Romanos, a gente começa a entender bastante as coisas. Por espelho, em enigma, mas então veremos face a face, glória a Deus. E agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, e estes três. Mas o maior destes é o amor. Aí acontece qualquer problema. E é aí que o bicho pega. Porque esse amor que nós estamos falando, esse é o amor de Deus. É o amor ágape. É aquele amor que Deus sentiu por mim, sentiu por você, ao ponto de pegar o que Ele tinha de mais precioso e dar, que era o seu Filho Jesus. Para que a gente pudesse ter vida, vida em abundante. E a gente sabendo de tudo isso, o que é que nós vamos fazer? Uma coisa é quando a gente não conhecia, né? Mas agora a gente conhece. Bom, o Beni está lá no hospital. Quando é que a gente vai perguntar e saber pela Simone quando é que o Beni pode receber uma visita? Está um pouco longe, mas planejar bem, dá para ir. Mostrar para o irmão que a gente ama o irmão. Está o Paulo lá com o braço dele lá, quase 5 meses. E o Paulo está fazendo um bom tempo que não vem aqui, a Beatriz também. O Rafael, a Rosana. E eu garanto que vocês sabem de coisas desses irmãos através do pastor, através da pastora. O pastor visita os irmãos, mas o amor de Deus, aquele amor ágape, ele vai ficar bem mais se os irmãos também tiverem essa preocupação. Ah, mas o irmãozinho não está afim de me receber lá na casa dele. Tudo bem. Mas pelo menos você liga lá para ele para saber como é que ele está. Existem 2 formas de ser ministrado a palavra. Uma delas é com exortação. Eu não estou fazendo exortação. Exortação, ela é como se estivesse dando um pito. Conhece o que é essa palavra? Hã? Conhece como é que é? A gente chama de bronca também, né? Estou dando uma bronca. Mas na palavra, existe uma outra palavra que chama
a demonstração. A demonstração, ela é assim, ela é Jesus conversando com os seus amados, e em amor ele vai falando verdades, né? Fala verdades. Isso não deixa de ser verdade, concorda? Não é? Mas em amor a gente pode ir falando, né? De uma forma tranquila, de maneira que, de repente, a gente sai da igreja e essa palavra que nós estamos recebendo, de fato, ela faz vida na nossa vida. Que aí a gente sai e pensando naquilo que o pastor falou, e de repente, puxa, olha, preciso catar o telefone do fulano para dar uma ligada lá, para saber lá como é que está, como é que não está. O pastor falou que é bom fazer isso daí e tal. Né? Você pode dar um amém para mim? Amém. 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 Glória a Deus, glória a Deus. É interessante isso. Mas olha só que coisa. Olha que contraste tremendo quando a gente pega o livro de 1 João, capítulo de número 2, verso 15. Eu estou falando para vocês que vocês precisam amar, tá vendo? Fala assim para o irmão, para a irmã. Você precisa me amar, você precisa me amar. Certo? Você tem que me amar, Mariana. Mariana, você tem que me amar. É isso aí. Entenda o tipo de amor que eu estou falando. É o amor de Deus, é o amor ágape, aquele amor que é algo tremendo. Né? Isso é poder. Né? Por isso que fala assim, que o Evangelho, ele é poder para a salvação de todo aquele que crê. Então é tremendo isso. Agora, vamos ler comigo. Não ameis o mundo. E qual que foi a primeira coisa que a gente ouviu? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. O amor dele foi tão grande, tão grande. O amor dele foi tão grande, ao ponto de, pelo mundo, ele dá o que ele tinha de mais precioso. E agora eu estou falando, o mesmo João que escreve, ele está escrevendo aqui. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Vai entendendo bem essas coisas. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Qual que é o tipo de amor do Pai? É o amor ágape. E ele está falando sobre um amor que é, olha, não ama o mundo não, hein? Nem o que no mundo há. Porque se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Aí, então, nós precisamos analisar esse negócio. Porque muitas vezes nós estamos cometendo essas coisas. E de repente, nós estamos ouvindo o discípulo de Jesus falando que não é para a gente fazer isso aí. Será que negócio é esse? É uma hora para fazer, outra hora não é para fazer? Mas a gente vai entender. Amém? Fala para o seu irmão, para o seu irmão. Amém. Você vai entender. Amém. Você vai entender. Amém? Amém. O Evangelho, ele é poder para a salvação de todo aquele que crê. Amém. Pois ele está se referindo ao amor excessivo e idólatra pelas coisas do mundo. E esse tipo de amor, ele é chamado de amor mundano. Ou amor pelas coisas terrenas. Você conhecia esse tipo de amor? Amor mundano. Olha, você está me amando com amor mundano. Você está me amando com amor terreno. E Deus está falando, olha, através da boca do apóstolo dele, ó, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Então tem coisas no mundo que a gente corre o risco de amar e a gente não deve amar. Não é isso que a palavra está dizendo? Porque se alguém ama o mundo, poxa, pai,
mas o Senhor amou o mundo. Mas Deus é Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Deus é onipotente, Aleluia. onipresente, onisciente. Deus é o Criador de tudo. Deus é aquele que Ele faz as coisas acontecerem. E que nós, humanamente falando, não teríamos essas condições, porque a gente não tem poder. Porque o mundo a coisa é complicada. Vou falar um pouquinho aqui sobre as características desse amor mundano. Ele prioriza as coisas materiais, ele prioriza as coisas que são temporais. É um amor que pode levar à idolatria, portanto, leva ao pecado e pode afastar as pessoas de Deus e da sua vontade. E por que Deus pede para não amar o mundo? Deus ele pede para a gente não amar o mundo porque Ele sabe que o amor excessivo pelas coisas terrenas pode levar as pessoas a se afastarem dele e a perderem a perspectiva eterna. Será que, Senhor, então é pecado amar o mundo? É pecado amar o mundo, Senhor. Afinal de contas, o Senhor amou o mundo ao ponto de dar o que o Senhor tinha de mais precioso. Portanto, o que nós estamos falando aqui nessa noite é que não é necessariamente pecado ter coisas boas do mundo ou desfrutar delas. Não é sobre isso que eu estou falando. Amém? Amém. Porque eu acredito que na tua casa você deve ter coisas lá que você gosta, desfruta delas e você vai descobrir isso. Não é pecado. Porque quando a gente fala não ameis o mundo, parece que tudo agora ao nosso redor o negócio complicou. E agora a gente vai ter que entender. Não é pecado ter essas coisas, as coisas boas, desfrutar delas, mas é pecado quando o amor pelas coisas do mundo se torna excessivo, se torna um amor idólatra, ao ponto de nos afastar de Deus e da sua vontade. Eu já conheci pessoas que ela orava querendo a aposentadoria. E nós, como igreja, a gente ouvindo ela falar, a gente confiando no irmão, nós falando com Deus, Pai, esse homem precisa se aposentar, porque isso é muito importante. E ele ainda falava assim, olha, quando eu me aposentar, eu vou me dedicar inteiramente a obrar de Deus. E aí a gente pensava, poxa, olha só, a pessoa ele vai ter uma outra fonte de renda, que é a aposentadoria. E automaticamente ele vai se desprender, né, do tempo que ele dedica àquele trabalho secular dele, e ele vai poder agora tal, Senhor, ele vai ser um obreiro assim, violento de bom. Então o Senhor abençoa ele. E a igreja, vamos lá, e vamos orar, e vamos orar. E esse irmão se aposentou. Subiu. Primeira coisa foi embora. Subiu. Passado algum tempo, a aposentadoria já não dava mais, porque o negócio não está legal, e papapá, preciso procurar um outro negócio para fazer também, para incorporar. Não, meu irmão,
Ô, irmãos, afinal de contas, quem conhece a tua vida, quem sabe da tua vida, né? Mas é obra de Deus, irmão. Não, porque é uma condição, é preciso, papapá. E aí tal. E de repente, o irmão foi fazer um outro negócio também junto. E junto da aposentadoria, junto com esse outro negócio, ele não tinha mais tempo para se dedicar às coisas de Deus. Esse é um exemplo. Eu tive um outro exemplo também, de que a gente orava muito pelas finanças, né? E aí, o irmão precisava de uma casa, a gente orou, Deus abençoou ele com uma casa. O carro, abençoou com o carro. Não, mas aí, não, preciso comprar um sítio. Comprou um sítio. E eu acho que ele deve estar plantando abobrinha até o dia de hoje. Não é isso aí não. Na verdade, aconteceu exatamente isso que a palavra de Deus fala. Ele passou a amar tanto aquilo que ele estava fazendo, que ele se afastou completamente até de Deus, pelas últimas notícias que eu sei. Será que é possível isso? Isso daí eu só citei 2 exemplos, eu tenho muito mais, pelos 27 anos de obra de Deus que eu venho aí, né? Isso fora o outro tempo que a gente tem de cristão e tal. Amados, a coisa é séria. A coisa é séria. Mas como é que a gente evita esse amor excessivo pelo mundo? Porque eu disse, olha, não tem problema nenhum você ter coisa boa, você querer desfrutar. Não. O problema é quando isso afasta você de Deus. Vocês estão me entendendo? Amém. Amém? Então, como é que a gente pode evitar esse amor excessivo pelo mundo? A gente tem que, em primeiro lugar, começar a priorizar a relação com Deus, buscar a sua vontade, ser grato pelas coisas que Deus nos dá e não permitir que coisas materiais se tornem ídolos na nossa vida. Você, quando saiu da sua casa, você imaginou que você fosse ouvir essa palavra esta noite? Não é verdade? A palavra de Deus, ela fala para nós também o seguinte, que a gente tem 3 inimigos. 3 inimigos que a gente precisa ficar ligado. No verso de número 14, eu vos escrevi, pais, porque já conheceste aquele que é desde o princípio. Está falando com os pais, amém? Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes. E a palavra de Deus está em vós. É por isso que você é forte. Se a palavra de Deus não estiver em você, você não é nada. E já venceste o maligno. Verso 15. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. O primeiro inimigo que a gente tem é o diabo. Esse é o primeiro inimigo. Depois, nós temos um segundo inimigo. É o mundo.
A palavra de Deus, ela deixou clara para nós. Você quer ver? Verso de número 15. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Verso de número 16. Porque tudo o que há no mundo, o pecado da carne, o pecado dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Então, o inimigo é o mundo. Verso 17. E o mundo passa, e os seus pecados, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. O mundo vai passar. O mundo passa. O problema é que se a gente amar o mundo, a gente dança. E outra coisa, verso de número 16. Voltando. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, ou seja, o pecado da carne. Então, quer ver uma das coisas que é complicado, e é um dos inimigos que a gente tem? É a carne. 3 inimigos que a gente precisa ficar ligado. E isso ataca que é um negócio. Porque são tudo naturezas. Naturezas. Você vê que as coisas do mundo e a carne, esses problemas eles foram gerados em Satanás. Porque se a gente analisar, quando nós aceitamos Jesus como nosso Senhor, do que é que a gente se livrou? Não é daquilo que a gente chama de o pecado de Adão? E o que era o pecado de Adão? Na verdade, a gente acabou herdando uma natureza pecaminosa que ela vem acompanhando a humanidade, que o nosso bebezinho ele nasce e ele já é gerado. Você já ouviu falar em pecado? Você já ouviu falar isso? Se as nossas crianças elas não fossem cuidadas por pessoas crentes, porque o crente, ele automaticamente, ele cria uma atmosfera ali, de forma que aquele que está debaixo daquela criação cristã, ele se submete, ele vai automaticamente quebrando a natureza dele. Porque, por exemplo, você pega um bebezinho, o bebezinho está no colo da mãe, veja que natureza que ele tem. Você começa a brincar com a criança, se você vacilar, ele dá um tabefe no teu rosto. E que raio de negócio é esse que tem? Não é assim. Sabe por quê? Porque existe uma natureza. Essa natureza, ela foi gerada por Satanás. E quando você aceitou Jesus como teu Senhor, teu Salvador, uma das coisas que aconteceu com você é que Jesus salvou você dessa natureza. Por isso que a gente fala que quando o velho homem ele quiser sair da tumba, você vai lá e pisa na cabeça dele e fala, volta para lá. Porque quando você aceitou o Senhor Jesus, você confessou todos os seus pecados, o Senhor perdoou você. E aí então, agora, você vai indo e Deus fala assim para você, ó, é o seguinte, perdoado você está, não lembre mais dos seus pecados, vai e não peques mais. Amém? Mas nós vamos indo e nós vamos fazendo um monte de besteira, concorda? Mas a palavra de Deus fala que a gente tem um advogado, que é Jesus, nosso sumo sacerdote.
E nós confessamos para Ele os nossos pecados e Ele nos perdoa, para a gente poder continuar nessa corrida que a palavra de Deus falou para nós na abertura do culto. Estamos numa corrida e a direção é o céu. E precisamos, à medida que a gente comete alguma coisa errada, Deus vai nos ajudando a continuar nessa caminhada. Mas, olha só, você tem 3 inimigos. O diabo que vem tentando matar, roubar e destruir, só não pode porque Jesus está contigo. Você tem um mundo contra você, que você precisa tomar cuidado para não enfiar a cara nas coisas do mundo e de repente não querer mais saber de Jesus. Teu carro é mais importante, tua casa é mais importante, muitas vezes a esposa é mais importante, os filhos é mais importante. O que é que vai ser mais importante ao ponto de Jesus perder o lugar dele? É disso que eu estou falando essa noite. Amém? Amém. O amor de Deus, ele pede para a gente ter cuidado com esse amor excessivo, idólatra, pelas coisas do mundo. Porque ele pode levar, Aleluia. Amém. pode levar a gente, Deus. né? A idolatria, pode levar a gente ao pecado. E nós devemos buscar um equilíbrio saudável entre o amor pelas coisas terrenas e o amor por Deus. Porque por Deus, ou Ele é o primeiro lugar, ou nós estamos fritos. Deus, Ele não compartilha da sua glória com ninguém. Deus, Ele não divide a gente com ninguém, com nada. Então, nessa noite, nós acabamos vendo, à luz da palavra de Deus, esses 2 tipos de amor. E que muitas vezes a gente pode confundir. Porque se a gente amar o mundo, esse amor é o amor mundano, que Deus está dizendo para nós que a gente não pode de jeito nenhum. Né? Uma vez, um negócio que eu guardo, porque isso foi até uma espécie de brincadeira. Nós tínhamos uma igreja no Jardim Kêmio, ela é divisa com ali Poá, né, mais ou menos perto ali. E aí eu ia para lá ministrar e tinha umas crianças que elas frequentavam uma outra igreja, era a igreja da Deus e Amor, me lembro bem. E aí, provavelmente eram os papais que falavam ali e tal, tentando manter os filhos na igreja deles lá. Mas as crianças eram fogo, elas saíam da casa deles e quando menos esperavam iam para lá passear. E aí um dia, um dos filhos lá conversando comigo, aí ele perguntou assim: pastor, o senhor que é pastor da igreja mundana? Falei, ai Jesus. Falei, mas essa, senhor? Falei, nossa, por que você está perguntando isso, né? Não, porque o meu pai, ele estava conversando com a gente, dizendo que essa igreja era uma igreja mundana, né? Aí eu falei, ô Jesus amado, né? Eu falei, não. Talvez você tenha que perguntar lá para o seu papai novamente, né?
O que quer dizer essa igreja mundana que ele está falando? Que eu acho que ele acabou falando coisa que ele vai explicar para você. Porque é um negócio difícil para explicar para a criança, sabe? O que ela estava fazendo ali, né? Mas tem cada coisa, por isso que a gente precisa entender, né? Entender. Então, o que eu quero dizer nesta noite, que o amor do Pai, né? O amor do Pai, ele não está, né? Quando esse amor mundano, esse amor começa a forçar a natureza ao ponto de Deus perder aquela posição que ele deve ter nas nossas vidas, né? Deus na nossa vida é tudo, e nada pode tomar o lugar dele. E tudo aquilo que vier para nos afastar de Deus, isso é maligno. Não pode. Amém? Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Pastora Nana, quer orar? Por favor. Louvado seja o Senhor. Graças a Deus, querido. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Qual a diferença do mundo de João 3,16 e o mundo de João, 1 João 2,16? O objetivo dessa ministração essa noite foi definir essa diferença. Três definições de mundo. Por exemplo, quem já foi para um lugar que eu conheço, assim, que me deixou emocionada? Foz do Iguaçu, as cataratas do Iguaçu. Quem já foi? Ainda não fui, não, quero ir. Maceió, o mar. Santos. Maceió, Lagoa Santos. A minha irmã está lá. É impossível você olhar para a natureza Viajou. lá em Foz do Iguaçu e aquelas cataratas e não dizer, Deus existe. Aleluia. A primeira expedição para a Lua, quando o homem chegou e pôs o pé na Lua, da Lua ele viu a Terra. E quando ele olha para a Terra, ele fala, Deus existe. Então, as belezas naturais, a natureza, proclamam a glória do Senhor. Amém, amado? Os pássaros louvam ao Senhor. Eu tenho a experiência lá na minha casa, eu moro em frente a uma floresta de eucalipto, e ali eu acordo, toda manhã eu acordo com os pássaros louvando. E é maravilhoso. Então não é esse mundo que a palavra de Deus está falando. Porque ele manifesta a glória do Senhor, apesar de estar corrompido e aguardando a salvação, a redenção, aguardando os filhos de Deus se manifestarem. Quando houver a restauração de todas as coisas, essa terra será restaurada. Então não é. Então que mundo é? De 3,16 e o de 2,16? Porque no 3,16 ele diz, Deus amou o mundo.
Então, amados, é muito importante nós sabermos isso. Para não sairmos daqui achando que eu devo, é isso aí, eu tenho que me separar, eu tenho que ficar longe, eu não gosto da natureza, eu tenho que dizer, a natureza proclama a glória do Senhor, porque a Bíblia diz isso. Mas, esse mundo aqui de 1 João é o sistema do mundo. Esse sistema implantado no mundo, esse sistema que Deus diz que jaz no maligno, eu não posso ter nada com ele. Que sistema é esse do mundo? E eu quero essa noite, antes de orar, entender e saber que você está entendendo que mundo é esse que nós temos que não nos aliar a ele. Em Mateus, capítulo 6, versículo 24, o que está escrito? Ninguém, repita comigo. Ninguém pode servir a dois senhores. Porque ou há de odiar um e amar o outro. Ou se dedicará a um e desprezar. E é verdade. O que eu amar, onde eu amar, o que eu amar, ali estará o meu coração. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Agora vai para 2 Timóteo. Não, 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10. Por quê? O quê? Vocês estão lendo comigo? Então vamos ler? Por quê? O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos, com muitas dores. Queridos, esse mundo de 1 João, capítulo 2, refere-se à idolatria. Eu amo o dinheiro, eu amo os prazeres, eu amo o culto ao corpo. Tudo isso é o sistema do mundo. Isso eu não posso amar. Mas o João de 3,16, eu tenho que amar. Porque Deus amou. E o que Deus amou, eu tenho que amar. E o que é isso? Esse mundo do 3,16. Esse mundo é você, sou eu, as pessoas que estão perdidas, as pessoas que vão para o inferno, pessoas que vão morrer hoje e vão para o inferno. Esse mundo, que são as pessoas, eu tenho que amar. E com base nesta palavra de hoje, o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração. Se você quiser aceitar, muito bem. Se não quiser, não tem problema. Ele falou. Mas eu vou falar para você uma coisa. Nós precisamos amar o mundo de tal maneira que nós venhamos a dizer ao mundo: você pode sair dessa situação de escravidão que o sistema do mundo te colocou. O amor ao dinheiro, o amor ao corpo, o amor à prostituição, o amor ao adultério, o amor ao pecado, você pode sair disso e só tem um caminho: Jesus Cristo. Amém, igreja? Amém. E agora eu quero dizer para você, o que está acontecendo? O que está acontecendo com a igreja? Porque com o mundo nós já entendemos. Você entendeu? As 3 definições do mundo? Então está entendido, o mundo é isso aí. Você pode admirar a natureza, você pode amar as pessoas e odiar o sistema. Agora,
E é aqui que nós vamos trabalhar. Porque é a partir da igreja. Porque se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, eu virei e sararei o mundo. O mundo que eu amei. De tal maneira que enviei. O que Deus tinha que fazer, Ele fez. Ele enviou o Filho. Ele não enviou um anjo. Ele enviou um Filho. E eu venho para a igreja para receber. O erro da igreja está sendo esse. Eu venho receber a minha bênção. Eu venho ser abençoado. Eu venho porque eu preciso de dinheiro. Eu venho porque eu preciso disso, daquilo e daquilo outro. Eu venho porque o meu casamento está com problema. Eu venho porque meu filho está nas drogas. Eu venho porque não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu venho para a igreja. Receber. Quando eu tenho que vir para a igreja para dar o meu louvor a esse Deus que me amou de tal maneira que deu o seu único filho para morrer por mim. E eu venho aqui para me satisfazer, para receber, para me banquetear. E é isso que está errado com a igreja. Meus irmãos, lê comigo Efésios, capítulo 1, versículo 3. Você tem vindo à igreja para ser abençoado? Efésios 1, 3. Lê comigo. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou. Não, parou. O qual Nos abençoou. O qual Nos abençoou. O qual Nos abençoou. Então você vem buscar o quê? O que ele já te deu? O que eu estou indo buscar na igreja? E ele já me deu. Diga assim, eu já sou abençoada. Eu já sou Amém. Glória a abençoada. Deus. Então, o que eu estou fazendo aqui, igreja? Se eu não sou um evangelizador, se eu não sou aquele que eu oro pelos perdidos, se eu não amo o mundo de tal maneira, porque Jesus deu a vida por ele, não adianta falar, mas a igreja não cresce. Eu não estou fazendo a minha parte. Amém? Então, essa noite, nós vamos fazer um trabalho que nós já fizemos na Seara. Diaconisa Isabela, por favor, pega uns papeizinhos ali e dá aqui para a igreja. Eu tenho algumas canetas. Alguém tem caneta aí? Não. Quem tem caneta? Dá um para cada um. Eu não tenho. Esse trabalho, quem não tiver caneta, tem. Esse trabalho nós fizemos na Seara, você lembra, pastor? Você vai pegar o nome daquela pessoa que não conhece Jesus. Amém. E que você ama. Não vai pagar gente desconhecida, não. Eu tenho certeza que na sua família tem gente que você ama e que não conhece Jesus. Eu tenho certeza que na sua vizinhança tem gente que você conhece e você não conhece Jesus. É a igreja na prática. Aqui tem caneta, ó. Vai escrever o nome daquela pessoa que não conhece a Jesus. Só o que não conhece a Jesus. Chega de crente que não está evangelizando. Nós vamos evangelizar. E como é que evangeliza, pastora? Faz 10 anos que eu não vejo essa pessoa. Eu tenho uma tia, ela mora em Minas Gerais, num lugar muito distante. E ela ainda não aceitou Jesus.
Todas as irmãs dela já faleceram. E ela ainda não. Já tem mais de 80 anos. E eu falo assim, Deus está dando tempo para a igreja evangelizar a minha filha. Por isso ela não morreu ainda. Porque é doente e não morreu. Amém, igreja? Amém. Tem gente esperando eu e você. Mas às vezes nós achamos que nós temos que falar. É só um nome, põe mais, tá só um nome? Não, quantos nomes você quiser, Maria. Tá Pode bem. encher muitos papéis. Tá bem. Puseram nome? Já. Puseram os nomes? Agora você vai ficar de pé. Aleluia. Vai levantar esse papel para o céu. E a partir de hoje, todo o nosso culto, viu, pastor? Nós vamos fazer isso aqui, nessa seara, porque assim nós vamos ver o poder de Deus. Ele amou muito. Glória a Deus. Eu também amo essas pessoas. Amém. Amém? Amém. Você ama essas pessoas. Você acabou de ser engraçado, por favor. Ainda tenho dúvida. Não, você ama. Em nome de Jesus. É sangue. Ou então é pessoa vizinha. Talvez você converse com essa Não é pessoa. vizinha ou é parente? Todos os dias você conversa com ela. Ou liga, fala, tudo bem? E aí, tudo certo? Agora você vai fazer a seguinte oração. Porque não é sem oração. Quem vai fazer o Espírito, quem vai fazer o convencimento do pecado e a salvação, quem é? Espírito É o Santo. Espírito Santo de Deus. O que eu sou? Igreja. É o Espírito Santo de Deus que vai fazer. E se não for eu que vou falar com ela, outro crente vai falar com ela. Amém. Amém, amém? Amém. Aleluia. Amém. Mas através da minha oração. A palavra de Deus diz que o crescimento tem 10 Deus. Um planta, e você está plantando essa noite. Aleluia. Amém? Amém. Amém. Graças a Deus. Outro rega. Talvez, ao invés de plantar, você vai regar sobre essa vida. Amém. E o outro colhe. Não é assim, gente? É assim, não é, pastor? Não é, pastor? Mundano. Hã? Quando é muito mundano. Não tem problema, não é nosso problema isso aí. Pode estar lá no meio da lama. Pode estar lá no meio do breve. Amém. Isso é. Pedro perguntou, mas como é que vai ser esse negócio? É muito difícil se salvar. Ele falou assim, para o homem é impossível, mas para Deus, tudo é possível. Então não vamos cantar com isso. Ah, mas está muito no lamaçal. Tá. Pois o nome, levanta agora para o Senhor. Amém. Você vai declarar comigo agora, mas com fé, gente, pelo amor de Deus. Esse é o nosso papel. É com fé. Você não está aqui para receber. Você não está aqui para ser abençoado, porque você é abençoado, você já é. Amém? Amém. Você está aqui para amar o mundo perdido, que são as pessoas. Levanta para o céu e declara assim: Senhor meu Deus. Senhor meu Deus. Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus. Eu apresento nessa noite Nessa noite. estes nomes de pessoas queridas que se morrer Se hoje morrer hoje. vão para o inferno Vão pro inferno. porque não aceitaram o sacrifício de Jesus na cruz. E nessa noite eu quero apresentar esses nomes Apresentar esses nomes. no reino espiritual Reino espiritual. e declarar Declarar. através da minha oração, Através da minha oração. o Senhor vai alcançá-las. Senhor vai alcançar. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de vai Deus. agora onde essas pessoas estão. Agora, Incomoda essas
Cristo. Aleluia. Senhor, que eles coloquem a vida deles na tua presença. Eu oro. E nesta semana eu me comprometo a orar por estas pessoas até que eu veja um sinal da tua parte que o Senhor está trabalhando na salvação dessas vidas, em nome de Jesus. Senhor Jesus, eu te agradeço pela estratégia de oração. E eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que se eu for a pessoa que devo falar do Senhor para estas vidas, me ajuda, Senhor. Gera uma oportunidade para eu declarar a elas que há uma saída, que há uma salvação, que há salvação em Cristo Jesus. Que eu seja usado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Você vai fazer o seguinte. Eu tenho até impresso certo isso aí, mas você vai fazer o seguinte. Diaconisa Vera, arruma aí para mim uma caixinha, um negócio daquele, pode tirar as balas se for o caso. Ou essa caixinha de papelzinho, tá vendo esses papéis? Tira eles daí. Isso. Você vai colocar esses papéis aqui. Esse papel que você colocou. Você lembra com os nomes que você colocou? Então você vai orar essa semana. Na sua devocional, você faz devocional, né? Você vai fazer, na hora das suas orações, coloca o nome dessas pessoas. Fala, Senhor, prepara alguém para falar com eles. Amém? Amém. Tudo bem? Tudo bem, amém. Agora faz o seguinte, está aqui para mim. Ó, onde ele vai ficar? No altar. Amém. Amados, isso aqui trouxe muita gente para a igreja. É assim que nós evangelizamos. Porque nós queremos frutos que salvem para a vida eterna. E como nós conhecemos gente nesse mundo, né? E nós vamos amar. Agora, sua vida. Amém. Fala, Senhor, me perdoa de todo o pecado. Eu tomo posse da bênção que o Senhor já me abençoou. Eu declaro, Senhor, que eu sou um abençoado porque o Senhor me alcançou. Eu estava morta em delitos e pecados. O Senhor abriu, Senhor, a minha mente. O Senhor abriu meu coração e fez morada nele, Senhor. Eu sou templo do Espírito Santo e eu te agradeço pela minha salvação, Pai. Em nome de Jesus, nessa noite, Deus, em nome de Jesus, eu abro a minha boca para abençoar o meu lar, a minha casa, a minha entrada, a minha saída, o meu deitar, o meu levantar. Senhor, eu abençoo, Senhor, o meu trabalho. Senhor, aquele que está desempregado, eu profetizo, Senhor, uma porta aberta. Aquele que está doente, eu profetizo cura. Aquele que está cansado, eu profetizo ânimo. Aquele que está desanimado, eu declaro que a bênção do Senhor é sobre ele, Pai. Em nome de Jesus, ó Pai. E te louvo, Senhor. Toda honra, toda glória, todo louvor sejam dados a ti, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém. A Aleluia. Aleluia. Dá pra ver? Dá. Tá bonitinho aqui. Hoje nós estudamos capítulo João 7, 6, versículo 11. Isso. Peraí que ela vai falar para
Fala bem daquele jeito que você falou lá na sala. Legal, vai. Nós estudamos. Nós vamos estudar versículo 6, capítulo 11. Hoje nós estudamos João capítulo 6, versículo 11. A história do menino que dividiu o pão. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, quantos queriam. Muito bom. Tá ótimo. Parabéns. Amém. Nós vamos voltar para os nossos lares debaixo da bênção do Senhor. E enfatizo que o Evangelho que a gente ouviu hoje, a palavra de Deus, ela é poder, né? Poder para a salvação de todo aquele que crê. Então eu creio que toda a nossa necessidade, tudo aquilo que estamos precisando, através dessa palavra que a gente já ouviu, o Senhor já supriu, né? Já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos. E muitas vezes a gente tem cá algumas duvidazinhas, mas eu quero agora dizer o seguinte. Você colocou esses nomes aqui, e isso que nós estamos fazendo é porque a gente crê que Deus é poderoso para fazer a obra, né? Então, se você orar, se você for falar com Deus, você vai falar a respeito dessas vidas, na qual o nome se colocou aqui. Toda vez que você vai até Deus, é porque você crê nele. Amém? Amém. É porque você acredita que Ele é poderoso para mudar essas vidas. E olha, quero dizer para você que só quem tem condições de fazer essa obra é o Espírito Santo de Deus. Só Ele. Porque só Ele é que convence o homem do pecado. Então não tem outro. O homem pode falar, ele pode falar do amor de Deus, pregar, mas quem vai convencer? Eu digo, quem vai convencer essas vidas, assim como me convenceu você, é o Espírito Santo de Deus. Amém. Então, quer dizer, basta a gente crer que nós vamos ver a glória de Deus acontecer, né? E não tem coisa melhor do que você saber que Deus operou na vida dessas pessoas. Porque hoje, olha, hoje eles podem ser muitas vezes pessoas que você olha e fala assim, mas isso daqui não dá em nada. Não dá em nada para nós, não foi dito. Mas para Deus, Deus ele morreu por essas vidas. Por isso que vale a pena ser esse empenhado. Amém? Amém. Amém. Pai querido, está aqui os teus filhotes. Nós vamos voltar para os nossos lares debaixo da tua bênção, Senhor. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as santas consolações do Espírito Santo de Deus sejam derramados em cada coração aqui esta noite. Derrama essa bênção, Senhor, sobre toda a igreja Seara, Senhor, sobre tua igreja brasileira, sobre tua igreja que está dispersa no mundo todo, Senhor. E eu te agradeço por isso, Pai. Vamos em paz. Que Deus abençoe você. Amém? Amém. Dê a paz do Senhor ao seu irmão, ao seu irmão. Deus abençoe. Vamos lá. Glória a Deus. Pode ser uma boa Glória a semana. Deus. Peraí que eu vou ter mais um nome.